Meus amados, por favor, Mateus 11, versículo 27, diz assim: todas as coisas, olha que legal, ó. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Eu gosto do meu Pai, que é uma coisa bem soteropolitana. Se você for em outros estados, o pessoal fala pai. Porque pai, aqui até quando a gente vai falar com o nosso próprio pai, a gente fala meu, já percebeu? Ô meu pai. No interior fala painho, né? A gente fala meu pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Gente, Jesus está falando aqui com judeus. Pessoas que desde Abraão caminhavam com Deus. E como é que ele fala que ninguém conhece Deus Pai, a não ser Ele, que é Filho, e aqueles a quem Ele quiser revelar o Pai? A gente tem que entender que a relação com Deus, ela acontece numa revelação progressiva. Daí o chamado de Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Toque em alguém e diga assim: vamos conhecer mais. Vamos ficar mais íntimo dele, vamos conhecer mais o nosso Deus. E o próprio Deus foi se dando a conhecer paulatinamente na história. É curioso que quando chega em Êxodo capítulo 6, versículo 2, Deus fala para Moisés: olha, Moisés, eu estou me revelando a vocês agora de uma forma que eu não me revelei a Abraão, Isaque e Jacó. Eles conheceram El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o que para a época já era um privilégio, porque assim, o Deus Criador era rarefeitamente conhecido nos dias de Abraão. Sei que coisa, né? O mundo se afastou tanto de Deus que Deus era rarefeitamente conhecido como Elohim, o Deus Altíssimo. Aí Deus deu um privilégio a Abraão, seu amigo, e a Isaque, seu filho, e a Jacó, seu neto, e as gerações de Jacó. Deus deu um privilégio, falou: olha, eu vou me chegar mais a vocês. Eu não sou só o Deus Altíssimo, eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso que caminha com vocês. Já foi um privilégio. Mas quando chega no tempo de Moisés, tempo da formação identitária do povo de Deus, que então era o povo de Israel, Deus revela o nome dele. O nome dele, que é meio misterioso, é aquele tetragrama que a gente não sabe pronunciar exatamente, mas que foi traduzido como Yahvé ou Jeová no português, e que aparece na nossa Bíblia como Senhor em caixa alta. Quando aparece Senhor em caixa alta no Antigo Testamento, é porque é o tetragrama hebraico ali, que poderia ser também Yahvé ou Jeová em outras versões. E Deus disse a Moisés: eu não me revelei como Yahvé, como Jeová para Abraão, estou me revelando a vocês. Ou seja, Yahvé já fala de um nome mais próximo, e esse nome tem a ver com a resposta que Deus deu a Moisés quando ele perguntou: qual é o teu nome? O que eu direi no Egito? E o Senhor falou: eu sou o que eu sou. É um nome de quem fala assim: ó, tudo que for necessário eu sou. Vocês são o meu povo, o povo do eu sou, e eu sou o Deus de Israel. Então é um nome de aliança, um nome de mais proximidade. Abraão não conheceu, já em Moisés esse nome do Senhor foi conhecido. Mas aí aparece um rabino, um mestre assim, não da elite religiosa do tempo, mas um mestre da Galileia, tipo assim, sabe, um cara que brotou no sertão aqui do Nordeste, sem muita popularidade, em contexto pobre. E ele começa a falar de Deus de uma forma muito diferente. Porque quando ele fala de Deus, ele raramente usa El Shaddai, Elohim ou Yahvé. Ele
quase sempre, quando ele fala de Deus, ele chama Deus de Pai. Porque o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. E isso é totalmente revolucionário. Para você ter uma ideia, Deus até é chamado de Pai no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é muito maior do que o Novo Testamento, né? São 39 livros e são maiores do que os 27 do Novo, bem maiores. Tem livraços como Gênesis, como Salmos. O Antigão é bem mais robusto do que o Novo. E só 8 vezes em todo o Antigo Testamento aparece Deus como Pai. Mas a ideia ali não é de relacionamento paterno, mas é a ideia de um pai criador. Tipo assim, Thomas Edison é o pai da lâmpada. Isso não quer dizer que Thomas Edison tem afeição pela lâmpada, mas que ele criou a lâmpada. É a ideia que aparece de Deus como Pai no Antigo Testamento. Mas 8 vezes. Sabe quantas vezes aparece Deus como Pai no Novo Testamento? 272 vezes. Jesus mudou tudo, porque ele só chamava Deus de Pai. Praticamente, raramente não se referia a Deus como Pai. Agora, até se referia às vezes para dar uma lição um pouco mais distanciada, um pouco mais filosófica, mas na prática, quando falava de Deus, mais com os discípulos, o Pai sabe, o Pai vê, o Pai tal, o Pai cuida, o tempo todo assim. Mas o mais legal é que quando ele falava com Deus, ele só falava Pai. Ele nunca orava dizendo Altíssimo, ó Todo-Poderoso, não, ele orava dizendo Pai. E era uma oração tão íntima, tão profunda, tão conectiva, que os discípulos dele pediram: Senhor, nos ensina esse negócio, nos ensine a orar. E ele ensina algo que você não vê em nenhum dos 150 salmos. Os 150 salmos são lições de oração, em algum grau, mas em nenhum deles você vê o que Jesus ensina no Sermão do Monte. Porque ele fala: vocês querem aprender a orar? A primeira coisa é isso aqui, ó: Pai. Primeira coisa é você olhar para Ele como Pai. Isso é comum hoje para a gente, né? Essa ideia. Mas naquele tempo foi revolucionária. Mas apesar de você saber, em tese, que Deus é Pai, eu não sei se você conhece Ele como Pai, porque aí já é uma outra coisa. Jesus falou assim: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E ter essa relação com Deus de Pai e Filho é uma experiência transformadora. Muitas pessoas sabem que eu sou pai. Saber, todo mundo sabe. Mas conhecer o Diogo pai, só 2 pessoas conhecem: Maria Esté e Judá. Ter uma experiência, ter o que a gente chama de iada, que é o conhecer bíblico. Uma experiência, vivenciar Deus Pai. E a minha pergunta hoje para o teu coração, a pergunta do Santo Espírito de Deus para o teu coração hoje é: você conhece Deus Pai? Você se relaciona com Deus Pai? Eu atendo pessoas quase que todos os dias. E eu aprendi ao longo dessa experiência de atendimento, de acolhimento, de escuta, a perceber pessoas que pelo jeito, pela postura, pela confiança que demonstram ou pela insegurança que demonstram, se elas tiveram um pai bom, presente, afirmativo, protetor, cuidador, não, é diferente. Pessoa que teve pai presente, pai firme, pai forte, pai que ama, que acolhe, elas são diferentes no modo de falar, de raciocinar a vida, de enxergar futuro, na maneira como assumem riscos, na maneira como se portam, como lidam com tudo. São diferentes e são raras. Infelizmente, são poucas. Às vezes tem alguém que não teve esse pai, mas teve um tio que assumiu o papel, que teve um avô que assumiu o papel, e não substitui 100%, não, porque não é o cenário ideal, mas muitas vezes cobre bastante ali e ajuda a ficar quase que igual. Tem casos em que mães fazem um papel de pai também, faz de mãe e de pai,
Como assim, pastor? São papéis diferentes? Eu creio que sim. Creio que são papéis diferentes e complementares na formação da psique humana. E tem mãe que se desdobra. Ora ela atua como mãe, ora ela atua como pai. Ela tem dois personagens dentro de casa. E glória a Deus por essas guerreiras. Mas ainda assim não é o cenário ideal. Mas você percebe nitidamente. Se a pessoa, por exemplo, que é uma coisa terrível, pessoas que foram abusadas, maltratadas de uma maneira extraordinária pelos pais, aí que você percebe logo uma diferença absurda na maneira de se portar, ou na introspecção excessiva, ou na agressividade excessiva. Ou, como era o meu caso, como eu tive problemas de paternidade, o que acontecia comigo? Eu era super introspectivo, mas em certo momento eu explodia, virava um bicho. Mas que bênção era, gente? Que maravilha, né? Bicho da caverna, bicho do mato, e de vez em quando você explode e fica agressivo, né? Que delícia de se relacionar com a pessoa assim. E assim, a primeira coisa que logo foi notória quando Cristo me encontrou de verdade, eu cresci na igreja, mas o meu encontro com Jesus foi já mais tarde, porque vir à igreja não quer dizer que você conhece o Senhor, né? Eu cresci na igreja, mas eu tive um encontro, o Senhor me encontrou mais tarde, e uma coisa que mudou logo foi isso, e foi notório, né? Muita coisa tem mudado em minha vida até então, mas uma coisa que foi assim rápido foi isso. Nossa, como é que aquele menino tão nervoso, tão agressivo, tão perturbado, está tão tranquilo assim? De repente eu tinha encontrado um amor, um acolhimento, uma pacificação do meu coração, que era uma coisa inexplicável. Era o amor do Pai. Era o amor que sustentava Jesus. E muita coisa vem sendo curada, e tudo com base nessa revelação, nessa compreensão, nesse entender de fato de que Deus é meu Pai. Gente, talvez essa seja a coisa que eu mais pense na minha vida. Estou pensando aqui se é ou se não é. Eu acho que é. Eu acho que é o pensamento que mais vem ao meu coração no meu dia a dia. Eu vivo pensando isso. Graças a Deus. Você não tem ideia da força, da paz, da alegria que isso lhe traz. E não é só um pensamento, não é só cognição. Paulo diz que o Espírito Santo, ele testifica em nosso coração: você é filho de Deus. Ele afirma no seu coração. Então hoje a minha proposta para a gente é que nós transitemos desse lugar de saber que Deus é Pai para um lugar de se relacionar com Deus como Pai, de experimentar Deus como Pai, assim como Jesus. Jesus não tinha insegurança alguma, gente. Por quê? Porque ele tinha um Pai maravilhoso. Eu fico pensando, como é que acorda o filho de Bill Gates? Ele acorda lá em Seattle, acho que mora lá ainda. Fala: oh meu Deus, estou tão preocupado. O dólar caiu. Lógico que ele tem angústias, porque dinheiro não resolve tudo, né, gente? Mas imagina o grau de segurança que um cidadão desse tem, porque ele é filho de Bill Gates. Mas eu digo a você, com toda a fé do meu coração, com toda a minha sinceridade, e sem querer ser pretensioso, eu não sei quem é o filho de Bill Gates, nunca vi. Estou usando o bichinho aqui só de exemplo. Talvez ele seja uma bênção, homem de Deus. Talvez seja cheio do Espírito Santo. Aí sim. Mas caso não, eu duvido que ele acorde melhor do que eu. Eu duvido que ele tenha mais tranquilidade do que eu. Eu duvido. Eu duvido que qualquer pessoa que tenha qualquer pai poderoso desse mundo tenha menos medo do amanhã do que eu, se ele não tiver a relação que eu tenho com o Pai Celestial.
Gente, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. De absolutamente nada. Por quê? Porque eu de fato acredito. Pastor, que loucura é essa, pastor? Se você achar que é loucura, se você achar que isso é demasiado, mas eu não vou ficar, tipo assim, eu vou ficar lendo isso aqui e vou ficar, que história linda. Oh, não, meu irmão, eu vou viver isso em nome de Jesus. E em João 1,12 diz que ele deu o poder para quem crê nele de ser feito filho de Deus. Ser filho de Deus é um poder, e eu me empodero disso em nome de Jesus. É o poder de nunca ser abandonado. É o poder de ser cuidado. Quando Jesus está no Getsêmani, Pedro vem defender ele. Ele fala, gente, acho que eu preciso de defesa assim, né, meu filho? Eu tô aqui porque eu quero, rapaz. Que eu estou abandonado, é? Ô, tadinho de Jesus, está abandonado. Você vai sair daí, meu rapaz. Se eu quisesse, eu orava agora e meu pai mandava 12 legiões de anjos. Eu só não faço porque é propósito. Já falei com ele nesse instante ali. Já falei, pai, se já foi a tua vontade, a vontade dele é essa, então eu vou. Mas se eu quisesse, ele na hora aqui. Porque o meu pai cuida de mim. Em João 11, ele está de frente ao túmulo de Lázaro. Ele fala assim, pai, eu te dou graças porque o Senhor me ouviu. Na verdade, só estou falando isso para que eles creiam. Porque o Senhor sempre me ouve. Não, você tem noção da profundidade do que é isso? O Senhor sempre me ouve. Que relação é essa, meu amigo? Porque por mais que eu ame Maria Esté e Judá, tem hora que eu não ouço ele, não aguento. Papai, oh meu Deus. O Senhor sempre me ouve. E Jesus te deu esse poder. Esse negócio tão profundo que Jesus ele entra no Getsêmani, o relato de Marcos é assim, ele entra no Getsêmani, aí ele está angustiado, aí ele fala assim, Abba, todas as coisas te são possíveis, Abba. Abba? Sabe o que é Abba, gente? É papai. O cara está angustiado e vai falar com Deus assim, papai, o bicho está pegando. É essa a relação. Mas eu confio na tua vontade, papai. Eu sei que a maioria de nós não tem nem ideia do que é um papai. Porque papai é um negócio diferente. Papai é aquela pessoa que sempre cuida. Papai é cuidado. É cuidar. É mimar. Papai é isso. Ele quer cuidar de você. A menina tem 50 anos, o pai tem 70 e está assim, minha princesa, cadê minha princesa? Isso é papai. Pouca gente tem papai, infelizmente, né? Nós estamos numa cidade que há uns 10 anos atrás teve uma campanha, seja um pai responsável, porque se verificou que 1/3 das pessoas que nasciam em Salvador não tinha o nome do pai sequer no documento. 1 em cada 3 não tinha o nome do pai no documento. Fora os outros 2/3 que tem o nome do pai, mas são pais péssimos. Então, se você for peneirar quem tem papai, são pouco privilegiados. Eugênia já falou aqui, ó, eu sei. Glorifica a Deus por isso, Eugênia, porque são raros. Falar em Eugênia hoje me deu um testemunho que me alegrou muito. Nós temos orado por Eugênia tem um tempo. Eugênia vem lutando contra uma enfermidade autoimune. Eu me falou, pastor, eu estou curada para a glória do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus tem curado. Deus tem feito maravilhas em nosso meio para a glória dele. E meus amados, olha que coisa. Papai é um negócio diferente. E ele não é só papai de Jesus não, viu? Olha o que Paulo fala em Romanos 8,15. Vocês não receberam um espírito de escravidão para estarem com medo.
Gente, para de medo de Deus. Sabe o que me ofende quando alguém fica com medo de Deus? Porque tipo, se alguém com medo de meu pai, fica, para com isso, você não conhece o pai não, é? Parem com esse negócio de viver com medo de Deus. Vocês receberam um espírito de adoção, Romanos 8,15, que gera em nós o clamor de Abba. Deus é vosso papai. Gálatas 4,6, Deus, mesma coisa. Porque vocês foram adotados, receberam o espírito dele que clama em nós, Abba, papai. Esse é Deus. A gente volta para Deus. Até quando a gente peca, o nosso arrependimento hoje não é mais como no Antigo Testamento, em que as pessoas olhavam para Deus e morriam de medo. Ô Moisés, que ele fale com você, que ele não fale conosco, temos muito medo dele. Não é mais sobre isso, não. É o arrependimento do filho pródigo. Lucas 15. O que ele fala? Eu vou voltar para casa porque meu pai é maravilhoso. A gente não se arrepende com medo, a gente se arrepende por gratidão, por amor, por admiração, porque a gente sabe que viver longe dele é horrível. Porque ele é maravilhoso. Aí o mais novo volta porque ele é maravilhoso. O mais velho está em casa, mas está amargurado. Oh, meu pai, você nunca me deu. O pai disse, pai, você não me conhece não, né, velho? Você não sabe quem eu sou. Tudo que eu tenho é seu, menino. Que visão sobre mim é essa? Que visão é essa sobre Deus? A visão da religião, porque aquele filho mais velho representava os religiosos. A visão do distanciamento, a visão fria, a visão, sabe, carrasca, a visão do medo, a visão, não esqueça isso. Não é sobre medo, não é sobre castigo, não é esqueça isso. É sobre amor. É sobre um Deus maravilhoso. Em 1 João 4,18 ele diz que quem tem medo de Deus ainda não foi aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo é uma expectativa de castigo, mas nós temos confiança para estar diante dele, porque fomos amados. Eu falei que Jesus nunca se referia a Deus, nunca falava com Deus, se não fosse falando o que, gente? Pai. A não ser uma vez. Teve uma vez que ele nem usou El Shaddai, ele nem usou Yahvé, ele foi para o termo mais distante, ele foi para Elohim, que é altíssimo. Sabe quando ele fez isso? Na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu. Por que na cruz ele fez isso? Porque na cruz foi o momento em que os nossos pecados pesavam sobre ele. Foi um momento de afastamento entre o pai e o filho. E ele foi afastado para nós sermos aproximados. E eu não vou desperdiçar o que ele fez. Se eu não corro para Deus como pai, eu digo, Jesus, o que você fez não vale nada, porque eu continuo me sentindo mal, eu continuo culpado, eu continuo com medo. Mas se eu corro na ousadia para ter uma relação de Deus como pai, eu falo, Senhor, eu creio no que tu fizeste. Eu recebo pela graça, pela fé. Não que eu mereça, gente, eu pequei demais. Eu não mereço nada. Mas eu recebo o presente. Eu recebo a graça. Por isso que eu olho no espelho e digo, rapaz, você é filho de Deus, né, velho? E vivo assim. Como quem é um filho amado, querido, cuidado, abençoado de Deus. E esse é o chamado do Senhor hoje para a gente. Para sermos curados nesse amor, nessa perspectiva, nessa revelação. Para em nome de Jesus pararmos de olhar para a vida como se estivéssemos abandonados, gente. Para olhar para a vida com esse olhar tão religioso, tão, sabe, distanciado. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas se relacionando com Deus, e sabe o que me lembra? A mulher samaritana no poço de Jacó. Observe, aquela mulher, ela está buscando felicidade em homens. Casou 5 vezes a bichinha. Gente, você casar 5 vezes naquele tempo, hoje em dia, mas naquele tempo você casar 5 vezes, você tem que querer casar muito. E a bichinha foi. Sabe por quê? Porque tem um rombo no coração dela. E geralmente, sem querer ser preconceituoso e taxar ninguém, nem enquadrar ninguém, mas geralmente, quando você vê uma menina assim que
põe toda a esperança de felicidade em encontrar um homem, e fica buscando um homem aqui, um homem ali, nessa angústia de homem em homem, tem uma lacuna na relação com o pai. Geralmente a mulher que teve uma boa relação com o pai, ela tem uma firmeza maior, um senso de pertencimento e de afirmação maior, e não fica assim nesse desespero. E essa moça, ela teve 5 maridos, e está num rolo agora. O sexto é um rolo. Porque quando o Senhor fala assim para ela, ó, chama teu marido, ela fala, não tenho não. Não tem? Sabe por que você não tem? Porque o que você está agora não é seu, o Senhor fala para ela. Provavelmente é um rolo, um negócio escondido. Interessante isso, né? Eu não gosto muito de interpretar a Bíblia a partir de números, não. Mas os números têm um significado e às vezes nos ajudam a entender alguma coisa. E talvez, não sei, talvez aqui tem uma mensagem escondida nos números. Olha que coisa interessante. 6 na Bíblia é o símbolo do número do homem, da humanidade, do que é humano. O homem foi criado no 6º dia. 6 dias o homem trabalhará, ele vai produzir. Lá em Apocalipse, quando fala do 666, fala é número de homem. É o número que representa a humanidade. Eu observei que a menina teve 5 casamentos. O 6º agora é o pior, porque é um rolo, não é nem casamento de verdade. É uma coisa escondida. Deve ser marido de outra pessoa que ela está se envolvendo. No 6º, no que é mais humano, é onde ela está mais afundada. Mas graças a Deus que tem um número depois do 6 na Bíblia, que é o 7, que representa o número de Deus, da perfeição. Ela teve 6 homens, a vida dela vai de mal a pior, mas ela encontrou um 7º agora. Chega um 7º no poço, e esse 7º vai resolver a vida dela, né? E quando esse 7º está conversando com ela, ela percebe que ele é profeta, e ela fala para ele, Senhor, já que o Senhor é um profeta, me mostra o lugar certo de adorar. É no Monte Gerizim, ou é no templo em Jerusalém? Isso é João capítulo 4. Gente, olha que coisa interessante. Ela nem nome de Deus tem para falar. Ela não fala Yahvé, não fala Elohim, não fala El Shaddai. Ela vai fazer, qual é o lugar de adorar? Uma coisa vaga. Eu quero adorar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou cultuar, eu vou religiosizar. Uma coisa vaga, amorfa. Aí o Senhor fala para ela assim, ô mulher, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Você não sabe nem quem adora, não sabe nem quem Deus é. Mas chegou a hora que o verdadeiro adorador adorará o... Chega dessa coisa amorfa. A adoração verdadeira será pro Pai. A conexão que importa será com o Pai. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Ou você tem uma relação com o Pai, ou nesse tempo você não tem uma relação verdadeira com Deus. Você adora o que não conhece. Você anda se relacionando com uma energia, com uma força. Você anda se relacionando com um poder, mas você não entendeu essa pessoa paterna. Então não é um adorador verdadeiro. Não vive em espírito e em verdade, porque o espírito que é da verdade, ele gera em nós filiação. E se não é isso, tem alguma mentira construída aí, gente. Tem algum engano religioso. Tem alguma mascaração do ego. Tem alguma coisa que não encaixou. Se Deus não se tornou teu pai de verdade, tem alguma coisa bloqueando, mas que ela caia por terra hoje em nome de Jesus. Porque o verdadeiro adorador adorará o Pai. O Pai se relacionará com o Pai. E esse Espírito testificará no seu coração que você é filho. E você se sentirá, sabe como? Como a pessoa mais privilegiada do mundo. Você se sentirá constrangido por tanto amor e por isso grato.
e não se moverá por medo, mas se moverá por gratidão. Você não será como esse religioso, que era o filho mais velho, amargo, julgador dos outros, orgulhoso da religião, de ser crente. Não é sobre isso. Nem será como o filho mais novo, eu falei do mais velho, né? Do mais novo, que acha que tem algo melhor fora do pai. Não, quando você tem a revelação do pai, você fala, rapaz. Tanto que Jesus fala assim, ó, peça a ele o pão. Pai nosso, dai-nos o pão. Gente, eu sou adulto. Vou ficar pedindo pão a alguém? Sim. Por quê? Porque o mais adulto que eu seja, ele é meu papai. Ele é meu papai, eu vou pedir pão para ele, eu vou pedir cuidado para ele, eu vou pedir mesmo. Ele quer que eu peça, sem formalidade alguma. Se minha filha chegar para mim e falar assim, lá em casa, pastor Diogo, o senhor poderia ir lá no meu quarto contar uma historinha? O que foi, menina? Não, ela vem e pula no meu pescoço e fala, papai! Fala, peraí, menina, agora! Eu quero dormir, quero ouvir a minha historinha. E essa é a sua relação com o teu pai. Jesus falou, se vocês que são maus dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas aos que lhe pedirem, se confiarem nele. Jesus falou assim, ó, peçam ao Pai porque o Pai vos ama. Que coisa linda. Parece eu quando brigava com meu pai, aí ia falar com minha mãe. Ela fala com seu pai, menino. Eu disse, não vou falar. Não. Jesus, vai nele, rapaz. Ele te ama. Não, vai nele, que ele te ama. Vai se relacionar com ele. Tem gente que quando ouve uma pregação, começa a ficar comigo. Não, pastor não fica pregando essa coisa. Pastor tem que pregar a santidade. Tem que pegar o inferno. Pastor, o povo vai desviar. Meu irmão, quem é filho ama ele. Ele não entende que é isso aqui que santifica. Quem é filho e apaixonado pelo Senhor, para agradar a Ele vai ser santo. Porque Ele nos santifica. Porque quando o filho pródigo volta arrependido, o pai nem espera ele chegar em casa, o pai corre nele, cheira ele, que veio do chiqueiro, mas para o pai é cheiroso. Começa a transformá-lo, porque ele fez uma coisa, ele reconheceu que o pai é bom. Quando eu reconheço que o pai é bom, a bondade dele vai sendo ministrada em mim. Ninguém vai ser santificado no medo. Ninguém vai ser santificado se não entender que Deus é. Inclusive, não tenho tempo para fazer isso agora, mas se você for observar no Novo Testamento, várias vezes a revelação do Pai está juntinho com a revelação da vida eterna, que também era um conceito que não estava presente no Antigo Testamento. Quando o Senhor revela o Pai, Ele revela a vida eterna. Porque vida eterna é isso, é ser filho de Deus. É viver como quem já é, como quem está realizado, gente, como quem chegou, o resto é lucro. Como quem foi aprovado, como quem foi amado definitivamente, e nada pode nos separar desse amor. O futuro não pode nos separar desse amor. Não existe ex-filho de Deus. Filho não tem ex, você tem ex-mulher, ex-marido. Não tem ex-filho. E a relação Israel-Deus não era filho. Era uma relação marido e mulher. O Senhor se divorcia. Mas a relação que nós temos com o Pai hoje é de filhos. Nova natureza. Espírito novo. Nascemos dele. Ele não vai nos rejeitar. Ele pode nos castigar. Hebreus 12. O Pai castiga todo aquele que Ele ama e recebe como filho. Ele pode nos corrigir, mas não vai nos abandonar. Então, quando eu entendo isso, eu vou me entregando cada vez mais para experimentar o amor de Deus, a graça de Deus, a comunhão com o Senhor, o poder de Deus manifesto nessa paternidade. E aí eu quero encerrar dizendo o seguinte para você, meus amados. Não basta saber
sem ter uma experiência, sem ter uma vivência. Como eu disse, muita gente aqui sabe que Deus é Pai. O mundo sabe que Deus é Pai. O Pai Nosso é o trecho da Bíblia mais famoso do mundo. Mas a minha pergunta é: você experimenta essa paternidade? Porque, como eu disse a você, quem tem pai bom tem outra firmeza para a vida, tende a ser muito menos ansioso, tende a ser mais grato, mais forte, mais sonhador, mais esperançoso. Porque tem um pai que está ali por trás, fortalecendo, impulsionando, respaldando, segurando. É o que tinha Jesus. Ousado, forte na terra. Porque no dia do batismo dele, sabe aquele pai babão? A filha vai formar e está lá, formatura do balé, está lá ele. No dia que o Senhor foi batizado, o Pai do céu: esse aí é meu filho amado. Esse é meu filho amado. E você tem que entender que em Jesus ele fala isso sobre nós hoje. Esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem a minha alma tem prazer. Gente, Deus gosta de mim. Eu sei disso. Será que eu estou assim, ó? É como se eu pegasse ele olhando para mim assim, ó. Você está aí, né? Te amo. E é assim que você vai vivendo. Um Deus que gosta de você, um Deus que cuida de você, que vai te... E acabou. Eu não sei nem mais o que falar, gente. Sinceramente, eu vou parar de falar. Porque é isso. Vai você viver isso, sabe? Resolve sua vida, acabou. Oh, meu Deus, se você vai... vai cair pela metade dos aconselhamentos pastorais se você entender isso. É isso. Agora eu sei que às vezes você não tem experiência, aí você não vive, aí você fica confuso, aí volta a ter medo, aí volta a ficar nervoso, aí volta a querer conquistar. Ninguém tem que conquistar nada mais não, gente. Só tem que realizar por alegria. Já conquistou. Cristo conquistou. O primogênito conquistou para a gente. O primogênito. E por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque tudo agora coopera para a gente. Continua o texto: para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O propósito é que sejamos filhos como o primogênito numa grande família de Deus. Estamos nesse processo aí, meu irmão. E acabou. Então assim, a minha oração hoje é para que você tenha experiências. Porque saber você já sabe. Você sabe você não tem nenhum texto que eu lhe dei aqui que você não sabe. Sabe todos eles, né? Você conhece Ticó, João 14, 6, quando o Senhor fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Deus até se vai, mas ao Pai só se vem quando você olha para Jesus e Ele mostra para você que Ele morreu por você. Você se vê perdoado, se vê amado na obra da cruz, recebe isso pela fé e pronto, você é filho. Só por Jesus. Você sabe isso. O que é que falta em você agora? Experiência. Eu vou gastar agora esse último momento aqui para a gente orar junto, para Deus te dar experiência. Porque o que faz é essa revelação, esse dia a dia. E eu tenho muita experiência, sabe? De cuidado, de livramento, de restauração, de coisa de pai, sabe? Coisa de pai mesmo. Quer ver uma coisa? Um exemplo que eu vou usar, preste atenção. Não estou defendendo o caso não, viu gente? Pelo contrário. Preste atenção para você entender. Quem lembra daquele caso Nardoni? Que caso terrível. Tudo indica, né? É o que concluiu a justiça, que o pai ajudou a matar a filha. Parece que ele mesmo que jogou, não é? Um negócio terrível. O Brasil, e com justiça, execrou aquele homem. Com justiça. Vocês lembram que tinha um cara que colou com ele? Que ia nos programas de televisão dar entrevista, que ia na cadeia, que pagava advogado. Quem lembra? O pai dele. Gente, o cara que não soube ser pai para a própria filha, mas o pai dele ama. E se tem pai na terra que é assim, imagina o Pai Celestial. Você tem que entender quem Deus é. Você tem que entender e ter essa experiência com Deus. Estou tentado aqui a contar de novo a experiência do azeite. Alguém não sabe? Meu irmão, ele não sabe. Pronto, já vou cantar. Meu irmão não sabe, gente. Vou ter que contar.
Eu gosto muito dessa experiência porque ela é muito didática. Sabe também, não? Graças a Deus. Já viu umas 10 vezes, né? Mas dessa é a primeira melhor. Essa experiência é muito didática. É muito didática. E eu vou contar e tiver orar, porque eu não tenho mais o que falar, não. Preste atenção. Era uma quinta-feira à noite. Eu invoquei que queria comprar um azeite top. Eu morava na Barra, subi na ladeira da Princesa Isabel e fui na Perinha ali, em frente ao Português. Fui na área de azeite. Aí vi lá o que era parecer o mais legal, o mais caro. Falei, esse aqui, o mais caro é esse, pronto, vou pegar. Quando eu peguei, que eu olhei o preço, eu falei, eu ia pegar. Ou não, muito caro. Vou pegar o galo mesmo. Gente, ninguém viu, estava vazia a loja. E eu botei, Tainã, acho que viu esse meio de longe assim, mas botei lá de boa. Ficou tranquilo, não estava triste, fiquei arrasado. Eu vou comprar, não. De boa, não dava caro demais. Coloquei lá o azeite, quinta-feira à noite. Quando chega no domingo de manhã, a igreja lá na Barra era um menorzinho assim. E aí, eu estou dando a bênção apostólica, gente. Que o amor de Deus, levanta uma irmã. Nem acabei a bênção, eu nunca nem vi isso na igreja. Que o amor, levanta ela com a caixa de um vinho. E vem me trazendo, é para mim esse negócio, ela vem na frente. De que vergonha, rapaz. Porque sempre tem gente que tem preconceito com vinho, né? Acha que o pastor é beberrão, pai, meu Deus do céu. Lá vem ela trazer esse vinho. E é para mim mesmo, ela me deu. Eu com amor e a graça, misericórdia. Tentando fugir dela assim, ela aqui, ó, na frente do púlpito assim, ó, com a caixa de um vinho. Eu disse, meu Deus, que luta isso aqui, velho. Aí eu peguei aquele vinho, uma caixona bonita, assim, negócio de importado, assim, puxa, rapaz, que irmã, sem noção, velho. Aí tinha uma cadeira assim no púlpito lá, eu botei embaixo da cadeira assim, todos com vergonha assim. Esperei a igreja esvaziar e peguei lá. Entrei no carro e falei, Nana, irmã fulana, sem noção, velho. Eu dando a benção, nem para esperar. Chegava depois, assim, na benção apostólica. Havia uma caixa de um vinho na frente da igreja, velho. Puxa, você sabe que tem irmão que tem preconceito com isso? Vai achar que eu sou beberrão? E aí, beleza. Aí eu tô no carro, aí Tainá abre o vinho. Quando ela puxa o vinho, não era o vinho, gente. Era o azeite. Aquele. Presta atenção, aquele. Aí eu falei, irmã fulana, estava de butuca, quinta-feira, lá na Perine. Ela que figura, ela viu eu pegar a garrafa, botar ela no lugar, foi atrás, pegou o vinho e comprou. Eu falei, que viagem essa irmã. Aí eu mandei mensagem para ela, irmã fulana, não precisava, esse azeite é tão caro. A senhora estava quinta-feira à noite na Perine. Eu falei, não pastor, eu fui na Perine. Mas não foi quinta-feira não, eu fui ontem, sábado à noite. Eu estava lá na Perine, quando eu passei na seção de azeite, Deus falou comigo assim, ó, compre esse azeite para o pastor Diogo. Isso me toca muito porque eu não precisava desse azeite. Não fazia falta na minha vida isso. Isso não é coisa de pai, é coisa de papai. Ele viu eu pegando, ele viu eu botando e falou assim, ó, ele quer, ó. Ô Gabriel, ele quer, ó. Não comprou não, ó, tadinho, eu vou dar o bichinho. A gente não, Deus só atende as nossas necessidades. Deus só provê na última hora. Porque Ele assim é um Deus canguinha. Não, eu dou de propósito. Se tiver que passar na prova, você vai passar. Ele vai te colocar na prova assim para te transformar. Ele é um Deus, mas Ele é papai. O Senhor falou que até os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados. Ele se importa com tudo, com os detalhes. Aleluia. Isso é tanta experiência nesse sentido, tanta coisa. É tanta coisa. A gente perde porque a gente não fala com Ele, sabe? Porque a gente tem esse distanciamento. Não, Deus não se importa com isso não. Isso aqui é querer demais. Não, Deus é um Deus de propósito. E parece que propósito é um deserto. Irmão, até no deserto Ele manda maná. Ele faz água brotar, Ele cuida de você, Ele te dá descanso. Ele te fortalece, Ele é teu pai. Teve uma experiência também que eu gosto muito, que é a do plano de saúde. Que eu estava já triste, aí eu fui desabafar, não fui pedir, nem pedir, eu fui desabafar. Falar, poxa pai, perdi meu plano de saúde, poxa que chato. Aí ele falou comigo assim, não perdeu não. Você não perdi sim.
Já liguei, já nem me mande ligar para lugar nenhum, que eu já liguei, a mulher disse que não vai fazer. Já perdi 11 anos de plano, agora cancelou, vacilo retado. Que puxa, fiquei triste. Ele falou, não perdeu não, meu filho, você vai lá. Lá onde? Lá na sede, eu nem sabia onde era. Você vai. Aí depois que eu descobri que era no Tomé de Souza ali, eu fui. Quando eu cheguei lá, meu amigo, a mulher me viu assim, não tinha nem ninguém. Disse que é raro, estava sempre cheio lá, mas não tinha ninguém. A mulher, vem. Aí sentei na cadeira assim. Aí a mulher, eu contei o caso, mas disse, ixi, não tem jeito não. Eu já estava, eu falei, tá vendo, papai? Você mandou eu vir. Só como não tinha ninguém, eu fiquei lá. Deus mandou eu ir, eu fiquei. Sem ninguém mesmo. E a mulher ficou me olhando assim. Tipo, você não vai embora não? Eu disse, sei lá, eu estava esperando alguma coisa. Eu estava esperando alguma coisa acontecer. Agora, deixa eu falar. Para essa história aqui. Para essa história aqui. Eu preciso honrar uma pessoa. Pensando aqui, eu nunca tinha pensado, pensei agora, nunca tinha pensado isso antes. Eu pensei agora. Acho que essa minha facilidade de confiar em Deus não é só porque eu aprendi, é porque eu vi também isso. E eu vi no meu pai. Nunca tinha pensado nisso. Meu pai é assim. Às vezes ele é um pouco irresponsável. Mas ele sempre confia muito em Deus. Tem uma história engraçada dele com meu irmão. Eu vou voltar na minha instante. Ele sempre foi assim, né? Aí meu irmão iam viajar para os Estados Unidos. E essa é a viagem que meu irmão ia fazer para conhecer Kathleen, que é a esposa dele hoje. Se não faz a viagem, ia perder, porque já estavam querendo arrumar Kathleen com outra pessoa lá. Era a viagem para conhecer Kathleen. Quando chegaram no aeroporto, o passaporte de meu irmão não tinha 6 meses de validade para frente. Ele não podia viajar. Não embarca. E aí meu irmão, meu pai, já era, vamos desmarcar a passagem. Ele disse, não, a gente vai viajar. Mas o pai, não, é de Deus, Deus está no controle. Vamos. Onde é que faz o passaporte? Faz lá no saque. Aí vai meu pai. Aí chega no saque lá, meu irmão me contando essa história engraçada. E ele vai lá, tenta falar com o outro. O cara diz, você tá doido, senhor Rogério? Não fiz isso não. Isso aqui você tem que protocolar, agendar e não sei o quê. E o máximo que você tem urgência é não precisa do passaporte agora. Que loucura é essa? Agora? Você quer passaporte em 20 minutos? Em 1 hora? Isso não existe. Aí depois de insistir muito o cara não falar, aí meu irmão conta que ele fez exatamente isso. Ele sai do saque assim, e eu já vi ele fazer isso várias vezes. Como quem não quer nada, para na porta e fica esperando alguma coisa acontecer. Eu já vi isso 500 vezes. Ele para na porta e fica esperando alguma coisa acontecer assim. Como quem sabe que Deus vai fazer alguma coisa. Eu aprendi isso. Não deu outra. Parece uma pessoa, pastor Rogério, sim. Está esperando o quê? Não, contou a história. Não, eu vou resolver agora para o senhor. Ele sai de lá com o passaporte, meu irmão viaja, meu irmão está lá morando lá nos Estados Unidos, casado com Kathleen, tem 3 filhos, para a glória de Deus. E aí eu fiquei assim na cadeira, e a mulher me olhando, tipo assim, vai embora não, a gente disse que não tem jeito, e eu ali, aí eu, olhando para a mulher, ela falou assim, o senhor faz o quê? Aí, como eu também tenho empresa, nesses casos, eu sempre falo que sou empresário, porque falar que é pastor, sempre fecha a porta. Não é fácil não, de pastor. Só que eu falei, rapaz, Deus que mandou que foi Deus, né? Sou pastor. O senhor pastor? Aí desabafou meia hora. Foi bom. Aí eu aconselhei, não tinha ninguém mesmo vazio, aconselhando ela. Quando acabou, pastor, gostei do senhor. Eu vou tentar de novo aqui. Pastor, consegui. Liberou. Mas sabe o que foi mais? Porque Deus faz um negócio para poder arrebentar, né? Quando ela reativou, porque ela falou assim, ó, se reativasse, ia vir o dobro do preço. E essa era a minha dor. Que eu podia ir de novo, porque era do Banco do Brasil. Na época, eu tinha que ir para um parente, meu parente era minha tia, e de novo, eu não sei o que. Ia ser o dobro do preço. Minha dor era essa. Ela reativa meu plano e eu comecei a pagar mais barato do que eu pagava antes. Você pode dar glória a Deus por isso? Fica em pé comigo, vamos orar. Pergunta a quem está com você. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus?
Conta outra de meu pai. Passaporte também. Sabe quando você tem um visto americano negado? Você tem que esperar acho que 6 meses para agendar de novo. Sabe disso? Não sei se alguém sabe. Aí ele 93 para 94, ele foi buscar o visto dele a primeira vez, apaixonado por Jesus, tinha muita coisa de fé, de confiar em Deus. Cria que Deus queria que ele viajasse. Aí fui lá e negaram o visto dele. Ele é o único caso que eu conheço que ele volta no dia seguinte, no consulado de Recife, e sai com o visto, depois de ter o visto negado no dia anterior. Como? Tem coisas que só você conhecendo ele para você entender. Ele vai para a porta, ele vai ficar lá orando. É sempre assim. Aí ele vai ficar de rolê lá. E alguma coisa vai acontecer. Mas sabe, qual é o nosso problema? É que a gente lida como se tivesse abandonado na vida. Como se tivesse ninguém por nós. Não, meu amado, é por causa do amor desse pai que eu tenho uma boa relação com meu pai Rogério. Que eu tenho uma boa relação com o meu pai biológico. Por quê? Porque o Pai Celestial me amou, amém, gente? Então você não fica mais nesse desespero existencial, nessa angústia de alma. Ah, meu Deus, não, eu sou amado. Eu sou amado pelo Pai. Eu queria que você orasse para que o Senhor abrisse teu coração nesse sentido, teus olhos. Você compreender, você visse quem é Deus. E pronto. E começar a se mover nisso. Nesse amor. Jesus no Getsêmani, na hora mais angustiada da alma dele, não é que a gente tem angústia, a gente tem dores, a gente tem sim, mas na auge da angústia está assim, ó, Abba, papai. Ele não está sozinho, ele está com o Pai, ele está nesse amor. Vamos cantar para essa canção, comece a orar. Comece a orar. Fala, Senhor, eu quero conhecer o Pai. Eu quero me relacionar com o Pai. Me conhece. Sabe tudo. Sabes tudo que eu preciso. Antes de eu falar. Antes mesmo de eu falar. É assim mesmo. Aleluia. Me amas. Seu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Eu não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero. Tudo que eu quero. Nossa bênção é essa. É estar perto de ti. Em teus braços. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. És a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Aleluia. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu vivo só pra ti. Quem não sabe, olha essa música. Tá a letra daí? Não, tá? Ó. Me conhece. Você crê nisso? Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de eu falar. O Pai sabe de tudo que você precisa, o Senhor falou. Não andem ansiosos. Me amas. Seu amor é bem maior do que eu possa imaginar.
Eu não quero ser de jeito nenhum. só apenas o teu céu. De jeito nenhum. Quero atrair Aleluia. seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como filho. Eu venho a ti como um filho que te ama. E tudo que eu quero é estar perto de ti. Oh, Senhor, é nosso tudo, Pai. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Essa minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu vivo só pra ti. Aleluia. Jesus disse: não andem ansiosos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, porque o Pai sabe de tudo o que vocês precisam. Irmãos, se meus filhos ficarem ansiosos porque não vai ter o que eles precisam, vão me ofender. Esse nosso medo, essa nossa ansiedade, às vezes está ofendendo o próprio Pai, porque, poxa, eu sou ou não sou o pai de vocês? Eu cuido ou não cuido de vocês? Hoje, em nome de Jesus, a gente vai entrar nesse lugar de confiança, nesse lugar de segurança, nesse lugar de amor. E é a partir desse amor que nós conseguiríamos amar, porque o Pai é nosso. Aí eu tenho irmãos. Mas como é que você vai amar se você não foi amado ainda? Se você não tem força para amar, se você fica com medo dos outros? Para quem não tem afirmação, todo mundo é uma ameaça. Quem não tem afirmação, todo ambiente social é inseguro. Eu sentia isso. Fobia social, por quê? Porque você não tem afirmação social. Mas a partir da hora que o amor do Pai te afirma, acabou o medo, porque você tem o Pai. Você fica parecendo o Simba. Lembra do Simba? Como ele era corajoso no início ali, antes do pai dele morrer, né? Ele andava com o pai. Ele corajoso, porque ele tinha um pai ali com ele. E o teu pai está contigo. Irmão, a sua vida está resolvida nisso. Meu Pai querido e amado, nós oramos aqui hoje. Nosso Pai maravilhoso. Pai, o que eu te peço é que esse entendimento se aprofunde em nós, se revele em nós, seja experimentado, que temos experiência, que temos iata, conhecimento vivo, relação com a tua paternidade, Pai. Pai, o nosso Senhor disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho. E hoje nós somos filhos também, Senhor. Nós temos que conhecer o Pai. Nós precisamos provar do Pai. Viver como quem foi adotado por Deus. Viver como quem é cuidado por Deus. Pai, eu te peço que todos que estão aqui, os que estão acompanhando pelo YouTube, nos próximos dias, quem sabe até hoje, Senhor, tenham experiências extraordinárias. Oh, aleluia! Extraordinárias. Aleluia. Deus vai fazer algo lindo. Eu estou sentindo aqui que o Senhor vai fazer coisas lindas. Aleluia. Já vou dar a bênção. Deixa eu contar uma coisa. Hoje Eugênia me contou duas bênçãos. Eugênia me contou da cura dela, que é um milagre. A doença dela não tem cura não, gente. Não tem cura, é milagre.
Não tinha, mas para Deus tem. Uma outra coisa que ela me contou, isso eu já esperava. Ela estava um pouco preocupada que ela foi viajar para os Estados Unidos para ver o filho dela. O tema hoje é viagem aos Estados Unidos. Deus está movendo esse tema aí, ó, receba. E aí ela foi viajar e ela ia sozinha, estava um pouco preocupada. Mas eu vinha, desde que ela se converteu, eu acompanhei o processo dela dentro da Barra. Ela já veio com essa visão assim, de Deus como pai, Deus cuidar de mim. Eu já sempre vi isso em Eugênia. Agora eu entendi melhor, porque você também teve papai na terra, né? Aí já ajuda, é mais fácil, é. Quem teve pai bom na terra tem muito mais facilidade de ver Deus como pai. É muito mais fácil. Seu pai era maravilhoso, né? Então, aí ela me conta, pastor, você não sabe como foi a viagem. Pastor, eu fui tratada como se fosse uma princesa. O pessoal da companhia aérea me carregava para lá, me carregava para cá, botava tudo de melhor e privilégios e tal. Então eu disse, meu filho, o pai cuidando de você. E eu estou orando porque Deus vai dar experiências para você, vai ver um cuidado. Pastor, o que é paternidade? Paternidade, em uma palavra, sabe o que é, gente? Cuidado. Você vai perceber um cuidado de Deus na tua vida. Deus vai cuidar de você. Amém? Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai. Olha como a bênção apostólica é. Ó. Ela começa com o amor do que vem pela graça do e se manifesta na comunhão com o Espírito. Que o amor do Pai, que veio pela graça do Filho, pela graça que o Filho trouxe, pelo presente que qual o presente que o Filho nos deu? O Pai. Aleluia. A salvação para ser filho, a filiação, que o amor do Pai que vem na graça do Filho e é testificado, é confirmado numa comunhão com o Espírito. Você tem o Espírito do Filho em você. O Espírito que está em você é o Espírito do Filho de Deus. Aleluia. Seja contigo, com a tua casa. Tenha um feliz dia dos pais com o teu pai. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vá em paz. Viva bem em Jesus. Amém. Deus abençoe.